Eu quero falar com você sobre um tema que Deus falou no meu coração há algum tempo atrás. Como é que você enxerga o seu futuro? Quem aqui já se fez essa pergunta? Como é que vai ser o meu futuro? Ou você está naquele pensamento, o meu futuro a Deus pertence. Quem está com esse pensamento aí? O seu futuro, querido, ele vai ser consequência do seu presente hoje. Se você estiver plantando coisas boas no seu presente, o seu futuro vai ser extraordinário. Quantos crê? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Deus, em Cristo Jesus, nós temos o extraordinário de Deus para mim e para você. O meu futuro, o seu futuro vai ser extraordinário. Mas nós precisamos entender que o meu presente, ele é fundamental. Amém? Quando trouxe Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Odri, depois você traz água para mim, filho, por favor? Um pouquinho de água. Daniel capítulo 1, versículo 8, eu vou ler aqui para nós correr. Eu quero pregar essa mensagem inteira, se não der tempo eu continuo ela no próximo sábado. Mas eu quero concluir essa mensagem que vai falar muito ao seu coração. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. Vamos ler comigo de novo? Só um versículo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Daniel. Essa é a parte que você vai falar, pode falar aí. Amém? Pode ler, vai, de novo. 1, 2, 3. Daniel. Diferente, mas é com a mesma finalidade para nós entender. Curva sua cabeça. Pai, nós estamos diante da sua santidade, Senhor, neste momento. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Todo poder te é dado no céu e na terra, Pai. Não porque nós damos, porque o poder já está na sua mão. E nós estamos, ó Deus, diante da tua presença nessa noite, para que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, olha aqui, preste atenção rapidinho que eu vou correr essa mensagem. Nós temos aí exatamente 35 minutos. Eu quero falar com você sobre o seu futuro. Quem está interessado sobre o seu futuro? Quem aqui quer receber notícias boas do seu futuro? Às vezes você vai falar assim, mas como, Gui? Você vai me trazer uma notícia do meu futuro, sendo que eu estou no meu presente? E quando nós falamos de futuro, o grande pensamento que rodeia eu e você, sabe qual é? Nós estamos indo em direção a um futuro. E qual é esse futuro? E como eu enxergo esse futuro? Como vai ser o futuro meu, o seu, o futuro da juventude? E hoje se fala muito no meio dos jovens, tanto na igreja quanto no mundo. Há uma mensagem, um pensamento pessimista e fatalista. E sabe qual é o pensamento que muitas pessoas pensam e dizem? A juventude está indo de mal a pior. O que vai ser da igreja de Cristo Jesus? Quantos já ouviu esse pensamento? Aí tem pessoas que são piores ainda, são mais pessimistas. Entenda bem, se você tiver com esse pensamento, vai chacoalhar a sua realidade, querido. Você que está em casa também. Existem pessoas que estão há 30, 40 anos na igreja, e quando vê um jovem oscilando, sabe qual que é a palavra que eles liberam? O que vai ser da igreja de Jesus futuramente? Qual é a definição que vai ser? O que vai ser o cenário da igreja no futuro? E no mundo está pior. Existem pessoas que estão lá fora e estão dizendo que o futuro do país já está quebrado, porque a juventude está indo, como se diz, a vaca foi para o brejo. Esse é o pensamento de muitas pessoas. E o discurso deles são esse. E sabe o que me chateia muito? É quando nós escutamos aquelas pessoas que na sua juventude foi a pior pessoa como jovem, aí casou, se tornou adulto, aí quer dar lição de moral no jovem. Isso me chateia muito. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que o meu futuro, ele é consequência do meu presente. E se o meu presente for bom, o meu futuro ele vai ser extraordinário. Mas muitas pessoas estão com um pensamento fatalista, um pensamento pessimista relacionado à juventude. E é o público que nós trabalhamos.
E nós precisamos desconstruir essa mensagem. E nós precisamos construir uma mensagem, uma nova mensagem. Sabe qual que é a mensagem? A igreja, ela vai ser mais gloriosa. A igreja vai ser mais forte. A igreja vai ser mais avivada. Porque a nova geração que está surgindo é a nova geração de verdadeiros adoradores que o Pai está à procura. Esse é o pensamento que eu e você, jovem, temos que ter ao seu respeito e ao meu respeito. Nós precisamos distorcer esse pensamento que está enraizado muitas vezes nas pessoas. E o pior pensamento, sabe qual é? É pessoas que ficam observando o futuro da pessoa ir por água abaixo e não faz nada. Esse é o pior pensamento. E sabe que um texto que muitas pessoas dizem com esse pensamento pessimista, usam até a Bíblia, Mateus 24, que diz lá que por se multiplicar a iniquidade de muito, o amor de muito vai esfriar. E realmente, querido, isso é uma verdade. Mas a minha palavra, para mim e para você, a palavra de Deus também diz, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias, o Senhor vai derramar do teu Espírito sobre toda a carne, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os jovens, sobre os moços, sobre qualquer um. Nos últimos dias, nós estamos com esse pensamento. Eu não estou aqui querendo mudar a sua mentalidade, ou melhor, querendo mudar a sua mentalidade. Porque nós perdemos muito tempo, o amor vai se esfriar. E quando isso, nós vamos dando ênfase ao amor esfriar. E nós não estamos atentos para o grande derramar do Espírito Santo que Deus vai fazer na minha geração. Quantos crê? Nós precisamos mudar a nossa mente. E como que nós vamos mudar a nossa mente? Olhando para aquilo, o que Deus tem para mim e para você. E o texto que nós lemos, você conhece muito bem. Só que eu quero liberar algo profundo para a sua vida, através do livro de Daniel. Daniel, você conhece o contexto que Daniel ele está vivendo. Sabe qual é? Ele está em Jerusalém. E a Bíblia, quando fala Jerusalém, ela representa o que? Você sabe, vamos lá, vem comigo aqui. Representa o que? Fala, Adriel. Casa de... É isso mesmo que vem na sua mente, casa de quem? Fala, Daia, você vai saber. Casa de Deus. Jerusalém é casa de Deus. E Daniel está lá em Jerusalém. Aí Nabucodonosor invade Jerusalém e traz essas pessoas prisioneiro ao cativo da Babilônia. E Daniel ele é levado cativeiro, mas não é esse escravo que nós vemos aí na televisão, que ficava amarrado no toco lá apanhando, não. A escravidão que Daniel vivia, sabe qual era? Ele não poderia sair, ele era livre, mas ele era preso. E essa é algo que eu quero falar com você no final dessa mensagem. Daniel ele está preso na Babilônia, só que ele é livre. A cultura do rei que fornece para ele, você sabe que é um grande banquete. E eu olhando isso eu falei assim, cara, ser escravo com esse banquete aqui deve ser muito bom, né? Porque nós vemos a escravidão aí por fora, aí na televisão, né? É muito difícil, é apanhar, chicotado, e nós não vemos nada disso. E Daniel ele está nesse contexto. Eu quero que você venha comigo nessa linha de raciocínio. Jerusalém se diz casa de Deus, e toda vez que diz o termo Babilônia é relacionado com o quê? Com o mundo. Então preste atenção, Daniel ele sai da casa de Deus e ele vai no território mundano. Ele vai no território babilônico. Ele vai ser aprisionado na Babilônia. E o grande pensamento que vem é que Nabucodonosor, quando prendeu esses jovens, o intuito dele sabe qual era? Fortalecer esses jovens e usar o potencial que esses jovens tinham. Quando nós olhamos para o texto de Daniel, nós vemos o rei Nabucodonosor trazendo, servindo banquete, preparando. Você vai ler lá mais para frente, Daniel capítulo 1, 4. Olha o que diz: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a língua e a literatura dos babilônicos. Olha a prisão que Daniel vai. É uma prisão que
muitos de nós estamos sendo aprisionados. Ele perde a cultura que ele foi ensinado da casa de Deus, os princípios, e ele é levado para esse território com o intuito de usar o potencial que ele tinha. Eu quero falar algo para você, jovem, você que está aqui, nós que carregamos o título Juventude Jovem. Até o inimigo ele sabe do seu potencial. Até o inferno ele sabe que você é forte, que você é capaz, que você tem um potencial muito bom, muito poderoso. Até o inferno sabe que você é o cara. Não entenda mal, tá bom? Essa colocação. Que você é forte, que você pode tudo isso. Até o inferno, Nabucodonosor, no sistema babilônico, ele chama esses jovens para trazer uma expansão do reino babilônico, porque eles eram fortes. E a influência que Daniel tinha, por ser um jovem inteligente, por ser um jovem que sabia, por ser um jovem totalmente influenciador, Nabucodonosor ele tenta distorcer a influência que Deus deu para Daniel e começa a querer implantar o sistema babilônico dentro dele. E faz algum sentido para mim e para você a realidade que nós vivemos hoje? Nós somos seres criados, formados por Cristo Jesus, com um potencial tremendo. Nós, a criação, nós temos um poder de criar. Deus entregou um poder para todo ser humano, o poder da criação. Nós temos a mente brilhante, nós podemos abrir qualquer negócio com que Deus deu a sabedoria para nós. Só que muitas vezes nós estamos, sabe como? Eu sou jovem fracassado, o meu futuro vai ser uma merda, permita usar esse termo. Meu futuro vai ser o caos. Meu futuro eu não sei o que vai ser de mim. Meu futuro, você acha que Deus tem um casamento para mim? Querido, preste atenção. Existe algo de valor dentro de você. Existe algo com um potencial tremendo dentro de você, que o céu depositou diante de você e dentro de você. Você precisa entender isso. E Daniel, ele viveu num período de 3 reinados. O primeiro, Nabucodonosor. O segundo, Belsazar, e o terceiro, Dário. Preste atenção, o poder influenciador que nós jovens temos. Daniel ele foi levado à Babilônia e Nabucodonosor começou a falar, a propagar uma adoração, começou a levar o povo à idolatria. E no final do capítulo 4, versículo 37, olha a declaração que um homem dá, que um rei dá perante a atitude de um jovem. Ele diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem debaixo de arrogância. Você consegue imaginar o poder que você tem? Quando você abrir a sua boca, querido, você pode transformar uma cidade. Isso aqui não é mensagem sensacionalista, não. Isso aqui é a realidade que você tem que olhar para dentro do seu espelho, o seu espelho interno, e dizer: cara, eu posso ser um influenciador no sistema babilônico. Eu posso viver como agente do céu nesse sistema mundano, onde tudo está indo a pior. Mas eu posso, como um agente do céu, ser um jovem influenciador para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E o segundo rei, Belsazar, Daniel ele começa a profetizar contra as barbaridades que esse rei profetizava para o seu povo. Eu quero aqui falar algo com você. Como que eu vou ter um futuro extraordinário? E o primeiro que eu quero falar com você: aprenda a ser decisivo. Aprenda a ser decisivo. Quer ver alguma coisa que prende eu e você? Decisão. Nós temos essa mentalidade que hoje eu decido, amanhã eu não decido, e hoje eu decido casar, amanhã eu já decido largar, eu já decido ficar solteiro, eu já decido ir para o mundo. Querido, preste atenção. Decisão é algo muito sério. Quando você decide, você precisa se decidir por inteiro. Sabe por que muitos jovens não estão dando sequência na vida cristã? Porque não aprendeu a viver uma vida de decisão. Não aprendeu a ser definido, decisivo, não aprendeu.
Olha o que diz Josué capítulo 24, 15. Se porém não lhe agradar servir o Senhor, escolha hoje a quem servás. Se os seus deuses ou os seus antepassados, se os deuses dos seus antepassados serviram além dos eufrateus e dos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, decisão. Decidir viver com Cristo Jesus. Servir a Deus, querido, é uma decisão definitiva, não tem mais volta. Por isso que quando você entrega a sua vida para Jesus, se realmente o seu arrependimento for sincero, a sua vida vai ser transformada. Mas se for um arrependimento só pela metade, você vai viver em círculo. Você vai rodear e a sua vida não vai ser transformada. Mas preste atenção sobre a decisão. Há um estudo que você pode pesquisar isso aqui. Eu te dou até o site que é seguro. Há um estudo onde diz que os jovens muçulmanos, quando eles entram na faculdade, eles saem da faculdade mais muçulmana ainda. Eles entram críticos, eles entram radical e saem mais radical ainda. Sabe por quê? Porque tudo que ele vê lá é uma cultura falida, que não pode roubar a cultura que ele foi ensinado. Aí nós trazemos para nós entramos na faculdade, vou falar nós, tá bom? 3 meses de faculdade, eu já neguei minha fé, já abandonei os cargos, já entreguei, fui pro mundo. Por quê? Porque tudo que eu escuto lá eu tomo como verdade. Eu falo o que eu aprendi todo esse tempo, aquele arrepio lá, aquele, sabe, isso aí não tá com nada lá, gostoso é isso aqui. Essa é a decisão que nós precisamos aprender com Daniel. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Ele poderia falar: Senhor, eu vou ficar 3 dias. Eu vou ficar 1 dia. Ô Senhor, eu vou orar aqui, e se eu conseguir ficar sem os manjares, se eu conseguir, Senhor, eu vou ficar. Mas se não, o Senhor está ligado, né? Já usei muito esse termo na minha vida, quando eu queria viver relaxado. Eu falava: Deus está ligado, Deus é amor, é isso mesmo. Mas teve um momento da minha vida que eu precisei enfrentar e decidir o que eu quero para a minha vida. E vai chegar um momento da sua vida, querido, você vai ter que decidir viver um futuro extraordinário no seu presente. Você vai ter que decidir. É algo assim tão simples. Só que os jovens do futuro, os jovens que eu oro, os jovens que eu acredito, é a juventude mais decidida que vai surgir nesse país. Os jovens que dizem: eu não vou contaminar, eu não vou me dobrar, eu sei quem eu sou, eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei a minha identidade, eu sei do meu caráter, eu sei do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e eu não vou abrir mão disso. Eu vou viver a minha vida decidida, está aos pés de Cristo Jesus. Essa é a juventude que eu creio. Não é essa juventude que nós ouvimos aí da boca de pessoas fatalistas, não, falando que nós vamos ser, o futuro da igreja está destruído. Não, querido, o futuro da igreja vai ser melhor, porque o nosso presente está se levantando uma geração decidida a amar a Cristo Jesus. Eu creio nisso, eu creio. E você crê? Você crê? Olha o que diz Daniel 3. Eu vou ler aqui para você. Daniel, o rei, foi influenciado a fazer uma imagem de ouro, e ele ordenou que ao som da trombeta todos deveriam se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se prostrar. Nabucodonosor ficou furioso, e sabe o que ele falou? Aumenta 7 vezes mais, ao ponto do soldado que levou eles morrer queimado. E eles são lançados na fornalha, você sabe. E aí, tudo parece estar perdido. Sabe aquele momento que você está negociando ficar firme, que você está renunciando o pecado, que você está dizendo não para os varãozinhos que fica mandando mensagem, para as varoazinhas, né, que fica mandando mensagem lá no TikTok, no Facebook. Aquele momento que você está tão crente,
que você olha e fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou crente, eu estou sendo fiel, e olha aqui, eu estou passando por isso. Quando tudo parecia que estava indo de mal a pior, eis que surgiu o quarto homem da fornalha. Eis que surgiu Jesus dando livramento para ele. E sabe, anote isso aqui, que eu vou falar isso aqui para você. Sabe o que Nabucodonosor não sabia? Anote isso aqui, que você vai ler o texto de Daniel totalmente diferente. Sabe o que Nabucodonosor não sabia quando colocou aqueles 3 meninos na fornalha? Que o ambiente do fogo, para quem está decidido, é algo natural. Para eles era natural estar no fogo. Sabe por quê? Porque eles decidiram viver apaixonado por Cristo Jesus. Então o ambiente do fogo era algo natural. Eles estavam dizendo: pode aumentar mais, porque o fogo que está dentro de mim é maior do que esse, e é Jesus. Aleluia. Esse era o pensamento daqueles jovens. E essa é a juventude, querido, que eu quero orar, para que saia daqui outros Daniel, outros Sadraque, Mesaque e Abednego. E o segundo, santificação. Um futuro incrível nos aguarda. Olha o que diz Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Preste atenção, anote isso aqui. Só chegará um futuro incrível que Deus tem para você se você passar pelo processo da santificação. Mas como se manter santificado? Primeiro de tudo, amando a palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 119:9. Com o que purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Seu futuro será incrível se o seu alicerce for a palavra de Deus. E o terceiro, para mim correr, como você vai ter um futuro extraordinário? Amando a presença de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, e como também antes costumava fazer. Daniel, quando ele estava no seu terceiro rei Dário, antes dele ser jogado na cova dos leões, ele foi levantado como um dos líderes. Rei Dário levantou ele mais alguns homens para liderar. E Daniel, ele era tão bom no que fazia, que começou a surgir inveja. E aquelas pessoas falaram assim: vamos ver qual é o defeito de Daniel. E eles observaram um defeito para eles, mas era uma qualidade de quem quer viver decidido. Eles viram que Daniel orava. Então ele chegou e falou assim: rei, faz um decreto assim, influenciou o rei. E o rei fez um decreto. E saiu um decreto que não poderia orar a outros deuses. Mas quem é apaixonado pela presença de Deus, Daniel, ele mudou. Daniel, ele podia entrar naquele estágio, sabe qual? Que nós estamos hoje. Eu sou crente, sabe Deus, eu não vou orar não, porque vai que alguém pega eu orando aí, eu vou ser jogado. Deus, a minha fé está aqui, ó. O que importa é aqui, meu coração. Só que Daniel não fez isso, sabe o que ele fez? Ele se colocava de joelhos 3 vezes por dia. E preste atenção aqui. O texto diz que Daniel está no mesmo cenário, na Babilônia. E algo muito interessante que nós aprendemos com a vida de Daniel: ele está no período, ele está no momento, ele está no cenário da Babilônia, só que o seu coração, ele está em Jerusalém. Você já se perguntou por que Daniel abria a porta que dava para Jerusalém? Todo dia, quando ele dobrava o joelho, ele estava sendo motivado: Senhor, eu estou aqui na Babilônia, sofrendo perseguição, mas meu coração está em Jerusalém, na casa do Senhor. Eu estou aqui sendo aprisionado, eu estou aqui sendo tentado. O desejo, Senhor, está vindo aqui, mas o meu coração está aí, na casa, em Jerusalém, aonde eu vou para ir, aonde é o meu lugar. Querido, preste atenção, nós sabemos que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Quantos crê? Nós não estamos lá ainda, só que nós podemos andar, viver na cidade de Novo Horizonte. Senhor, está difícil aqui, está difícil resistir
existe o pecado, Senhor, mas eu estou com meu coração aí na Nova Jerusalém, aonde eu vou morar, Senhor, está difícil, só que eu amo a tua presença. Daniel, ele está com esse pensamento, e ele, eu amo a sua presença. É algo muito interessante. Se fosse nós ia querer sair do cenário. Senhor, tira de nós a Babilônia. Senhor, me afasta do mundo. João capítulo 17:15 diz: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Você não precisa sair do mundo para você ser crente. Você pode ser cristão influenciador neste mundo, neste século e nesta década. Vou falar década porque daqui 10 anos vai ter uns que já não vai ser mais jovem, né? Né, Samuel? Amém, né? Alguém mais? Nessa década você pode ser. E ele orava 3 vezes ao dia. E o quarto, para encerrar: jovens que vão ter um futuro extraordinário são jovens que são livres. Daniel estava preso na Babilônia, mas o sistema babilônico não regia a vida dele. Ele era livre, aonde um lugar pessoas são escravas. Você consegue entender? Em Cristo Jesus, como foi cantado aqui, nós somos livres em um mundo onde Satanás está escravizando muitas pessoas. Só que eu e você somos livres. Daniel 6:11 diz assim: então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ou seja, o decreto foi dado. Daniel, ele mudou, ele continuou orando, porque ele era livre, onde todos estavam aprisionados. Daniel, eles estavam sendo livres, professando a sua fé em Cristo Jesus. No meio do decreto, Daniel, ele continuou sendo livre. Deixa eu falar algo para você. Existem muitos jovens que estão presos na mente. Lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Aquele que foi engolido pelo que, Adriano? Aquele que foi engolido lá pela baleia, como dizem. Você pesquisa lá na sua casa o significado do nome de Jonas. Eu vou levar você a pesquisar. O significado do nome de Jonas no original significa pomba, pássaro. Quando ele vai a Nínive, ele desobedece a Deus, ele é colocado num porão. Pesquisa essa palavra porão. Deixa eu ler aqui que eu esqueci. Pesquisa essa palavra porão na linguagem acádica. Pesquisa lá. Você vai ver que a definição de porão é gaiola. Ou seja, a desobediência a Deus. Jonas, ele tinha um nome, significado pássaro. Pássaro foi feito para voar. Se eu desobedecer a Deus, eu vou começar a ser preso em gaiolas da minha mente, em gaiolas da minha escolha. Você consegue entender que você é livre? Eu sou livre. Só que muitas vezes nós estamos sendo aprisionados em gaiolas da nossa mente. Mas em nome de Jesus, querido, começa a olhar pelo seu futuro, uma liberdade no seu presente. E para mim correr aqui, existem muitos jovens presos hoje. Eu citei algo aqui: presos na pornografia. E o seu pensamento é, sabe qual é? Quando eu casar, resolve. Preste atenção no que eu vou falar para você. Se essa prisão estiver na sua juventude, você vai carregar todos os dias do seu casamento. Não saia de uma prisão achando que a solução é parar de pecar. Existem muitas pessoas quebrando, acelerando processos dentro da igreja. Pega jovens de 18, 19, 20 anos, começa a namorar e eles caem. Aí sabe qual que é o propósito nosso? Cara, você precisa de casar. Casa para você sair do pecado. Aí a pessoa acredita: eu preciso casar porque eu preciso parar de pecar. Eu preciso parar de pecar, porque se eu não parar de pecar eu vou para o inferno. Querido, e quantos sonhos de moças estão indo por água abaixo, porque pessoas estão dizendo que precisa acelerar o pecado. Não, querido, você namora, caiu, se acerte, levante, seja livre no seu namoro. Não entre um casamento aprisionado no seu passado. Não entre. Não entre, sabe por quê? Porque você vai sofrer danos. Seja livre na sua juventude, no seu casamento, na sua melhor idade, até a volta de Cristo Jesus. Seja livre.
Juventude com um futuro extraordinário é uma juventude livre, que encara, que resolve problemas. Eu nunca tive problema de assumir pecado, nunca tive. E não estou falando aqui que eu sou bom não. Caí quando eu era namorado, sim. Chegava e falava, cara, eu preciso de pecar, de assumir esse pecado aqui, ó. Eu preciso de confessar. Eu pequei. E sabe o que a pessoa falava? Você quer casar? Você vai ficar 1 ano namorando. Você vai ter que aprender a namorar para depois você casar. Porque é fácil fechar, como diz, fechar a brecha, parar de pecar. Aí vai ficar o resto da vida martirizando um erro, uma prisão que ficou lá no passado. Nós precisamos ser livres. Daniel, ele era livre. Ele viveu em um sistema aprisionado, em um sistema babilônico. Só que ele foi livre. Ele poderia falar, Senhor, tá difícil aqui, eu vou me ceder, Senhor, porque o Senhor é Deus misericordioso. Então eu vou acelerar o processo aqui, Senhor. Eu vou lá. Querido, preste atenção, se coloque de pé para nós encerrar. Tem mais 3 tópicos, eu vou encerrar essa mensagem depois, em outra ocasião. O seu futuro está no seu presente hoje. O seu futuro está no seu presente hoje. Se você for uma pessoa livre hoje, você vai ser livre até a volta de Cristo Jesus. Encare os seus problemas. Encare, por mais feio que seja. Chega no seu discipulador, no seu amigo e fala, ó, eu preciso confessar que eu pequei. Não carregue prisão para o seu futuro. Jesus, ele pega o seu pecado e joga no mar do esquecimento. Faz um teste para você ver. Não confessa pecado, não casa para você ver se você não vai ficar casado 10 anos lembrando daquele pecado que tanto te atormentava. Você é livre, jovem, o seu futuro é extraordinário. Os jovens do futuro são os jovens que batalham até o fim. Daniel 10:12 diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste do teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O céu, querido, ele vem de encontro a você, quando você é um jovem que vive intensamente, decidido, amando a presença e livre, o céu ele vem a seu favor. Quantos crê? Nós temos aqui 5 minutos, nós vamos cantar esse louvor, liberdade, tá? Você vai ser livre, querido, vai ser livre, eu creio em nome de Jesus. Uma juventude poderosa vai se levantar. Uma juventude poderosa vai se levantar, querido. Quando chegar aquelas pessoas de 30 anos falando assim, o que vai ser da igreja? Você vai dizer, vai ser a melhor igreja que você vai ouvir falar, porque eu estou me posicionando em Cristo Jesus. Chega de carregar esse pensamento de juventude fracassada. Eu não aceito isso. A minha oração essa semana foi, Senhor, eu não aceito isso, carregar o título que nós somos fracassados, quando o Senhor olha para mim e diz que eu sou forte, eu sou livre. Você que está na sua casa, você é livre. Você é livre. Ainda de pé, presta atenção, rapidinho, 1 minutinho. Amanhã nós temos celebração, 8 horas da manhã, lá na Santa Clara e aqui também, e às 18 horas. Preste atenção, jovem, vem cá. Eu também fiquei furioso com esse negócio de estar 8 horas em casa. Fiquei. Mas a gente precisa ser obediente ao princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Então vai para sua casa, corre lá, pede um lanche, se quiser pedir uma pizza, mandar lá em casa, amém, glória a Deus, eu passo o endereço. Mas vai para sua casa, não dê brechas, tá bom? Não aí, você vai, às vezes pega você lá depois das 8, vai falar, o irmão da igreja tal lá, descumprindo a ordem. Vamos passar, nós determinamos que é só 2 semanas, em nome de Jesus, amém? Amanhã tem um curso de teologia 9h30 lá na igreja da Santa Clara. Você, eu estou sentindo falta de muitos jovens lá. Vai lá aprender da palavra. Quantos vão amanhã? Olha lá, hein, que eu vou ver você lá. Amém? Levante sua mão direita assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Vai na paz, em nome de Jesus. Vai para sua casa e o seu futuro é extraordinário, em nome de Jesus. Amém?